Posso pedir um crédito pessoal para completar o crédito habitação? Esse é o tema de hoje. Você está no canal Código dos Players. Eu sou o Clério de Paula e você sabe muito bem que tempo é esse. Pois é, esse é o tempo de mudança. Comprar uma casa com recursos a um crédito habitação é uma decisão que requer análise de vários fatores. Isso porque, na maioria das vezes aqui em Portugal, os bancos financiam para habitação própria permanente, no máximo 90% do valor do imóvel. E quando se tratar de uma habitação secundária, ou seja, quando se compra não para morar, mas para investimento, ou para meter no mercado de arrendamento, ou para vender, enfim. No caso dessa segunda hipótese, normalmente o banco financia até 80% do valor do imóvel. Logo, você vai precisar de recursos pessoais para custear a despesa que o banco não financia. Ou seja, se o banco financiar 90% do valor de um imóvel para você, logo você vai precisar de ter 10% do valor de entrada, vai precisar de ter recursos para custear também despesas cartorárias, comissões do banco, dossiê, avaliação e impostos governamentais. Se você estiver comprando um imóvel de 100 mil, a avaliação desse imóvel foi exatamente 100 mil, o que o banco vai aqui liberar de financiamento sobre este imóvel, se for para uma habitação própria e permanente, será exatamente 90 mil do valor desse imóvel. Logo, você vai precisar de ter 10 mil para arcar com a entrada. Para quem vai essa entrada, Clério? Obviamente, para o proprietário do imóvel, não é para o banco. O banco aqui é uma instituição financeira que só libera o dinheiro para você, que está entrando com você nesse negócio. E está injetando dinheiro com você nesse negócio, e o imóvel é a garantia do banco de que você vai pagar esse negócio. Então, como é que funciona aqui? O proprietário do imóvel, se ele está vendendo por 100 mil, ele precisa receber os seus 100 mil. E se o banco só financiou 90 mil, significa que o banco vai pagar 90 mil desse valor para o proprietário do imóvel. E você precisa pagar os outros 10 mil. Isso fala da sua entrada. Se a gente estiver falando de um imóvel para habitação secundária, o banco só financia 80% do valor. Logo, você precisaria então de ter 20 mil a nível de entrada. Mas o que eu preciso ter, Clério? Mais os custos com a documentação. Ok, Clério, isso eu já entendi, mas eu não tenho recurso. Não tenho dinheiro, não estou programado para isso, mas eu quero muito fazer uma compra agora, eu preciso iniciar um projeto de investimento, eu quero muito fazer essa compra agora, mas eu não tenho recurso, eu posso recorrer então a um crédito pessoal para custear essas despesas? Essa é a pergunta que eu recebo de muitos clientes, daqui de Portugal ou de fora de Portugal, do Brasil, daqui da Europa num todo, de Angola. Então essa pergunta sempre surge. E a resposta que eu tenho para te dar é que não. Mas por via de regra, não. No ano de 2018, o Banco de Portugal tomou algumas diretrizes e, dentre as quais está o quê? Todo cidadão que resolva comprar um imóvel recorrendo a recurso, crédito, habitação, ele precisa ter capitais próprios para arcar com as despesas que o banco não financia. Isso porque o Banco de Portugal entende que o que você pode usar para estar adquirindo um crédito habitação está vinculado à sua condição de taxa de esforço. Uma taxa de esforço considerada segura para o Banco de Portugal é uma taxa de esforço no seu entorno dos seus 30%, 34% no máximo. Então, só posso usar 34% da minha taxa de esforço? Não. Por via de lei, você poderia usar ou pode usar até 50% da sua taxa de esforço. Mas como é que eu calculo essa taxa de esforço, Claro? É mediante o que você ganha, meu amigo. Vou usar aqui também algo prático para entender melhor, ok? Digamos que você ganha 1.000 euros por mês. A sua taxa de esforço está em torno de 300 euros, 340, ali o que seria bem legal para o Banco de Portugal. Estourando 50%, que seria os seus 500 euros. 501 euros. Nenhum banco tem autorização para te liberar empréstimo, uma vez que a sua taxa de esforço chegou nos 50%. Empréstimo algum, que seja pessoal, que seja para carro, que seja para habitação. Então, assim, o seu crédito sempre vai estar vinculado à sua taxa de esforço, do seu agregado familiar. E o crédito pessoal, por que o banco não permite? Primeiro, para você fazer um crédito pessoal aqui, então custear suas despesas, normalmente um crédito pessoal ele é feito no máximo em 84 meses. Taxa de crédito pessoal não tem nada a ver com taxa de crédito de habitação, até porque o prazo é bem mais curto, logo, taxa de juros é bem mais alta. E quando você, se hoje você recorrer a um crédito pessoal, deixa eu chutar aqui mais ou menos 20 mil, já que a gente, considerando aqui, né, que o banco tenha financiado 80% do valor de imóvel, um imóvel de 100 mil, você precisa de 20 mil, a prestação dessa hoje eu penso que você deve pagar em torno, com todos os seus serviços contratados, então de uns 380 euros mais ou menos, em 84 parcelas. Você conseguiria esse crédito? Conseguiria, mas já não conseguiria o crédito de habitação. Ok, mas vamos partir do pressuposto que você ganhe 2 mil por mês, que o seu agregado familiar dá 2 mil por mês. Esse imóvel de 100 mil,
mais ou menos 80 mil, talvez essa prestação hoje gira em torno de seus 300 a 400, 350 a 400 euros também, então muito parelho ali. Se juntar as duas prestações, a gente já passou aqui dos seus 700 euros, né? Mais ou menos aí, considerar quase seus 800 euros. Se eu pegar 2 mil, né, e considerar que a taxa de esforço seria 30%, a gente já estaria fora, já extrapolou a situação. Você concorda com isso? Você acha, não, o que eu acho, que eu concordo, aqui não faz muita diferença, o que está determinado por eles, entende? Eu não tenho autoridade para isso, essa é uma realidade. Se eu fosse falar que eu concordo, não. Desde que sua taxa de esforço não ultrapasse os 50%, ele poderia liberar aí de você fazer o crédito pessoal, então, para custear, mas não, mas ele não permite. A visão dele em relação a isso é diferente, eu também entendo, é diferente por quê? Se eu faço algum esforço para comprar um imóvel, digo, esforço meu, pessoal, coloco o dinheiro meu, porque se a gente for olhar para trás na última crise, digo antes de pandemia, muita gente teve que devolver imóvel, houve muita retomada de imóveis dos bancos, muito desses imóveis foi comprado com recurso a crédito de habitação a 100%. Então, assim, se você não fez nenhum esforço para estar comprando esse imóvel, a probabilidade de você devolver ele também é muito mais fácil. Entende? Porque o banco financiou na totalidade, o banco ficou com muitos imóveis aí para tentar resolver, enfim. Eu penso que lá no fundo, embora o banco não fale abertamente sobre isso, aí pronto, é um pensamento meu, viu? Não leva isso como regra. Eu penso que o banco entende que se você fizer um sacrifício para adquirir um imóvel, colocando aí seus 10%, seus 20%, custeando a despesa do seu bolso, o que vai acontecer? É que se você tiver algum eventual problema e tiver dificuldade de continuar arcando com as despesas dessa compra, você vai dar um jeito de resolver, sabe por quê? Porque você já mexeu no seu bolso. Você mexeu num recurso de alguma maneira que é significativo. Agora, quando eu financio 100%, de fato, se eu tiver qualquer problema no meio do caminho, para eu devolver isso para o banco é muito mais fácil, eu penso. Esse é um pensamento meu, viu? Não leva isso como pensamento do Banco de Portugal, não é isso que ele coloca, não é isso que ele expõe. Ok, Clério? Mas, assim, eu conheço pessoas que já fez isso, ouvi muita gente que fez isso, ouvi dizer que pessoas fizeram isso e tal, e conseguiram fazer os dois, conseguiram fazer o crédito de habitação e o crédito pessoal e custeou ali a despesa. Então, como assim? Você está dizendo que eu estou dizendo que não pode. O que eu estou dizendo aqui é que, segundo o Banco de Portugal, a resposta é não. Clério, é possível fazer? É possível fazer, senão não teria pessoas que fizeram ou que fazem. Então, assim como você pode conhecer pessoas que, claro, existe. Não quero entrar em mérito em relação a isso, porque, na verdade, é assim, o Estado, ele tem um compromisso e a obrigação de direcionar o povo. E se eu for olhar por esse prisma, tem um montão de coisa que a resposta seria não. Tem não para tantas coisas. Agora a pergunta é, essas coisas acontecem? Sim, todos os dias. Você é livre para fazer o que você quiser, como também você é livre para arcar com as suas consequências. Aí vai da vida de cada um. E o que eu estou te dizendo que é possível fazer é porque existe um time, existe um espaço, né, de tempo. Então, um crédito é contratado em simultâneo, no mesmo tempo, 2 créditos. Quando é que isso vai bater? Quando é que vai cruzar essas informações? Tem um time aqui que demora a cruzar, e quando cruza, já foi, já aconteceu até a escritura. E estou te orientando a fazer isso? Não, meu amigo. Se eu for te orientar, que eu vou te orientar? Pé no chão. Eu subi um outro vídeo, vou deixar o vídeo linkado aqui, o anterior que eu subi. E nesse vídeo eu estou falando de como investir em imóveis em Portugal sem dinheiro. Assista esse vídeo lá, porque eu estou dando orientação de como você se preparar para iniciar a sua jornada no mundo de imóvel de maneira certa. Mesmo em que as pessoas recorram a um crédito pessoal e um crédito de habitação, mesmo juntando essas duas prestações, se a gente falar de um T2, hoje mesmo que seja na periferia de Lisboa, a probabilidade desse valor dos dois exceder o valor de um arrendamento aqui é muito pequena. Quando o Banco de Portugal tomou essa resolução, a gente está falando de 2018, estava certíssimo, a visão era outra, o mercado era outro. Após isso a gente já teve uma pandemia, várias guerras em andamento, ainda em curso. Então, assim, hoje as coisas mudaram. Talvez hoje a visão fosse outra, porque se a gente pegar o valor de arrendamento de fato, né, T2, às vezes 900 euros, 1.000, 1.050 ou mais. Estou falando de periferia agora de Lisboa, T2 hoje, nos tempos atuais, para você achar um T2 a 800 euros é quase impossível. Caberia recursos aqui? Caberia, mas eu posso legislar sobre isso? Não, meu. O que eu estou colocando aqui é a minha experiência do campo imobiliário. Deixa aí o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faça um comentário. Tem alguma coisa que pode agregar, de repente, na vida das pessoas também? Deixa um comentário aí, deixa alguma dica. Ou se tem uma sugestão de vídeo para a gente estar subindo, tendo assim, sabe o que vai acontecer? O YouTube percebe que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante e vai estar indicando para mais pessoas. Então, conto contigo. Beijo no teu coração, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.